Como é sabido, eu fiz a edição crítica das Memórias da irmã Lúcia e a história editorial das Memórias é evidentemente conhecida, mas não pode deixar de ser evocada no momento de justificar a publicação de uma nova edição como aquela que eu preparei. As memórias são constituídas por um conjunto de 6 textos, escritos como unidades autónomas, embora fortemente interrelacionadas, em datas diferentes, mas compreendidas em 2 períodos da vida da autora. Os primeiros 4 textos, escritos em Tui entre 1935 e 1941, são publicados na íntegra e sob o seu nome pela primeira vez em 1973, mas a sua parcial divulgação ao público é anterior. Em 1938, escritas as 2 primeiras memórias, o bispo de Leiria, Dom José Alves Correia da Silva, encarregou o Dr. José Galamba de Oliveira, professor do Seminário de Leiria, de escrever uma biografia de Jacinta. Nesse trabalho, citou ele largos passos dos 2 escritos, normalizando a grafia e fazendo algumas adaptações. O livrinho teve tal sucesso que esgotou em 3 semanas os 3.000 exemplares da primeira edição. A segunda edição, com 10.000 exemplares, estava esgotada em maio de 1941. Planeou-se então uma terceira edição, a qual contou já com as recordações de Lúcia, escritas na terceira e na quarta memórias, mais uma vez através de citações nem sempre literais, mas muitas vezes adaptadas ao fio do discurso da biografia. A edição de 1973, a primeira integral do texto das 4 memórias, é uma edição sinótica, que oferece na página par uma reprodução fotográfica dos manuscritos e na página ímpar o texto editado e 2 traduções, uma para francês e outra para inglês, resultando num grande volume. O texto foi corrigido sem aparato crítico e tanto a grafia como as particularidades da língua de Lúcia foram normalizadas. Em 1976 surge a primeira edição em formato popular, com o texto das 4 memórias igualmente normalizado, gráfica e linguisticamente, e com divisões temáticas auxiliares da leitura. Assumindo-se como uma edição de vulgarização, tem sido desde então republicada, chegando em 2015 à 17ª edição. As 2 últimas memórias são escritas entre 1989 e 1993, no Carmelo de Santa Teresa de Coimbra, e publicadas pela primeira vez, respectivamente, em 1990 e 1996, seguindo em tudo os critérios da edição da vice-postulação dos textos anteriores. Em nenhuma destas edições ou veículos de divulgação da obra de Lúcia, o leitor tinha acesso àquilo que Lúcia escreveu tal e qual como ela o escreveu, com a sua escrita de transcrição fonológica, com a sua pontuação ou ausência dela, com as expressões próprias do seu universo, sobretudo aquele universo infantil e rural da infância durante o qual se deram as aparições. Vejamos um exemplo da segunda memória. Na segunda memória, no fólio 26, em determinado momento, depois de algumas digressões que se afastavam um pouco do fio da narrativa que vinha seguindo, Lúcia faz um ponto de ordem a si mesma. Na edição de 1973, lemos: "Que coisa, estou a escrever para aqui sem rei nem roque", como se costuma dizer. A edição da vice-postulação diverge apenas na pontuação. "Que coisa, estou a escrever para aqui sem rei nem roque", como se costuma dizer. Eis o que Lúcia realmente escreveu. "Que coisa, estou a escrever para aqui sem rei nem roca", como se costuma dizer. A conhecida expressão "sem rei nem roque", importada da terminologia do xadrez, faz referência a 2 das suas peças mais importantes, o rei e a torre. A torre é o roque no xadrez. E caracteriza situações difíceis de perda iminente de poder ou de vitalidade. Perdida a memória da origem lúdica da expressão, no uso corrente, ela apoiou-se no valor simbólico do rei como figura que garante a ordem e a justiça para passar a caracterizar situações de anarquia ou desordem de qualquer tipo. O roque permanece na expressão sem que os falantes comuns saibam exatamente o que significa. É o contexto favorável para o surgimento da lectio facilior, ou seja, da substituição de uma palavra fora do comum por outra familiar. É o que Lúcia faz ao substituir roque por roca. Esta sim, certamente familiar ao seu universo rural, por ser instrumento usado na fiação da lã e do linho. Na verdade,
As edições anteriores não tinham como objetivo dar a ler tais pormenores da personalidade de Lúcia. Tanto a edição de 1973 como as da vice-postulação foram motivadas sobretudo pelo desejo de divulgação da mensagem de Fátima e menos pelo estudo do perfil cultural da sua principal vidente. Pelo contrário, a edição crítica que agora se publica adota, face ao texto e à autora, a mesma atitude científica com que a crítica textual encara qualquer texto de qualquer autor. Uma edição crítica é aquela que dá a ler um texto segundo a última vontade do autor. A função do editor crítico é apurar essa última vontade, em circunstâncias em que não pode consultar o autor acerca dela. Apurá-la torna-se, por isso, um exercício crítico em que a incerteza histórica é contrabalançada pela aplicação de princípios e métodos cuja validade foi testada em exercícios anteriores. A vontade do autor é um conceito teórico cuja aplicação prática nem sempre está isenta de dificuldades e, no caso de Lúcia, estas dificuldades colocam-se de forma particular. A primeira dificuldade está em sabermos onde e de que forma se manifestou a vontade da autora, tendo em conta o facto de ela própria, ao contrário do que sucede com, ousaria dizer, todos os outros autores contemporâneos, ter prescindido da sua vontade. É o que ela nos diz, sublinhando diversas vezes que escreve por obediência e não por gosto. Dilo ao longo de todas as memórias, na primeira memória, com os passos que podem ver aí citados, várias vezes na primeira memória, na terceira, na sexta e ainda num questionário de que por agora talvez não se saiba muito, mas de que falarei mais adiante, onde, sendo perguntada sobre se gosta de escrever, ela responde que não o faz por gosto, mas por obediência, condescendência e caridade. O ato de obediência de que resultaram as memórias do primeiro período implicou a entrega do seu trabalho a quem lhe o tinha pedido, sem saber sequer do destino que lhe seria dado. Sabia que o que contava seria usado de algum modo e que serviria de fonte a outros trabalhos, mas não que seria publicado em seu nome, tal como ela o escrevera. Ela mesmo o diz na primeira memória: se Vossa Excelência Reverendíssima publicar alguma coisa das que acabo de contar, o faça de modo que não fale de maneira alguma da minha pobre e miserável pessoa. Se soubesse que Vossa Excelência Reverendíssima tinha queimado este escrito, sem sequer o ler, eu teria nisso muito gosto. Na segunda memória, a incerteza mantém-se, alimentada pela consciência das suas deficiências na escrita, que não lhe parecem qualificar suficientemente o trabalho. Então, na segunda memória, a incerteza mantém-se, alimentada pela consciência das suas deficiências na escrita, que não lhe parecem qualificar suficientemente o trabalho. Diz ela na segunda memória: tinha vontade de perguntar para que irá servir este escrito feito por mim, que nem sequer a caligrafia sei fazer capazmente, mas não pergunto nada. Só depois da primeira edição do livro do Dr. Galamba de Oliveira, Jacinta, terá sido claro o uso que fora dado aos 2 primeiros textos. Mas ainda então não estava no horizonte uma publicação integral sob o seu nome. A terceira memória resulta dos preparativos que, em 1941, se faziam para a publicação no ano seguinte da terceira edição de Jacinta. Mais uma vez, Dom José Alves Correia da Silva escreveu-lhe em 26 de julho de 1941, anunciando, como ela mesmo testemunha no parágrafo inicial da terceira memória, a visita do Dr. Galamba, que desejava fazer-lhe algumas perguntas acerca de Jacinta. Este pedido inspira-lhe uma decisão que ela descreve como um raio de luz que lhe cai no fundo da alma, em carta de 31 de agosto de 1941, ao seu confessor, Padre José Bernardo Gonçalves, que se encontrava então em África. Diz ela: o Sr. Bispo escreveu-me anunciando-me um interrogatório do Dr. Galamba e mandou-me recordar tudo mais que me possa lembrar que tenha relação com a Jacinta para uma nova edição que querem imprimir. Esta ordem caiu-me no fundo da alma como um raio de luz, dizendo-me que era chegado o momento de revelar as 2 primeiras partes do segredo e acrescentar à nova edição 2 capítulos, um sobre o inferno, outro sobre o Imaculado Coração de Maria. Mas a repugnância em manifestá-lo faz-me duvidar. Os apontamentos estão tirados, mas duvido se os entrego ou se antes os meto no fogão. Não sei o que fazer, nem o que é melhor ou mais perfeito.
As hesitações foram vencidas e o manuscrito foi entregue a Dom José Alves Correia da Silva em 7 de outubro de 1941, numa visita deste a Valença, durante a qual Dom José encomenda o último texto deste ciclo, a Quarta Memória. No entanto, a decisão de permitir a divulgação do texto, em vez de o condenar ao fogão, terá sido influenciada por Dom Manuel Maria Ferreira da Silva, bispo titular de Gurza, tal como Lúcia conta em carta que lhe escreve a 9 de setembro de 1941. Graças à carta de Vossa Excelência Reverendíssima e à proibição que me impunha de queimar, conservava ainda os apontamentos, que a não ser isso estariam já feitos em cinza. Pude entregá-los pessoalmente a Sua Excelência Reverendíssima, ao Senhor Bispo. Sua Excelência Reverendíssima não leu ali, porque o tempo não dava para isso, mas levou-os. Quando se pôde, o Senhor Bispo mandou entrar na sala o Senhor Dr. Galamba para fazer as suas perguntas. Como o tempo era pouco, combinou-se eu enviar depois as respostas por escrito. Além disto, Sua Excelência Reverendíssima mandou-me ainda escrever o que me possa lembrar do Francisco, mais ou menos como da Jacinta. Escrever mais pormenorizadas e explicadas as aparições do anjo. Segundo parece, desejam publicá-las agora, nesta nova edição. Meu Deus, não me posso lembrar que isso vai sair a público. É evidente, portanto, que ao longo do processo de escrita e de divulgação do conteúdo das 4 primeiras memórias, Lúcia viu a sua tarefa não como a de uma autora, mas como a de uma informante, uma testemunha privilegiada que estava em condições de contar o que mais ninguém podia contar e que entregava essas narrativas nas mãos de quem poderia encontrar a melhor maneira de divulgá-las. No único momento em que a matéria da narrativa não é exclusivamente escolhida por outra pessoa, na escrita da terceira memória, só depois de intimação externa é que o texto se salva da destruição. Quer isto dizer que, neste primeiro ciclo de memórias, Lúcia não encaixa na imagem habitual do autor, como aquela entidade responsável pela decisão de criar um produto intelectual e pela concepção do seu conteúdo. Não sabemos se tinha consciência da importância que na cultura contemporânea se atribui à palavra formal do autor, cuja obra, na forma exata das palavras que a constituem, é protegida pelo Código dos Direitos de Autor e não pode ser desvirtuada por terceiros. Ao entregar os seus textos, consentiu tacitamente na utilização que deles veio a ser feita. A entrega foi total, isto é, sem reserva de uma cópia para si própria. Da terceira memória fez, no entanto, uma cópia, não para si própria, mas para enviar ao Padre José Bernardo Gonçalves. Esta cópia contém variantes relativamente ao texto entregue a Dom José em Valença. Na sua maior parte, são variantes formais, como aquelas que podem ver na imagem e que consistem quase todas em inversões ou pequenas substituições sem grande diferença substancial. A variante mais significativa encontra-se no relato da visão de Jacinta. Enquanto no manuscrito, a que eu chamo manuscrito A, ou seja, o manuscrito que foi entregue a Dom José, se lê, não vês tanta estrada, tantos caminhos e campos cheios de gente a chorar, com fome e não tem nada para comer. No manuscrito que foi entregue ao Padre Gonçalves, lê-se: não vês tantas estradas, tantos caminhos e campos cheios de gente morta a escorrer sangue, tanta gente a chorar com fome e não tem nada para comer. É possível que resulte de adição intencionalmente introduzida na narrativa no momento em que Lúcia fez a cópia B para o seu confessor, mas, por outro lado, tem todas as características para ser classificada como o resultado de um erro acidental durante a cópia do manuscrito A, que foi entregue a Dom José. Pode, de facto, tratar-se de um salto do mesmo ao mesmo, apoiado na repetição da palavra gente. Isto é, depois de ter copiado a partir do seu rascunho, não vês tanta estrada, tantos caminhos e campos cheios de gente? No momento em que regressa ao rascunho, os olhos de Lúcia, que aqui trabalha como qualquer copista, os olhos de Lúcia encontraram a segunda ocorrência da palavra gente.
continuando a cópia a partir daí e produzindo acidentalmente uma lacuna. Assim, a última formulação que voluntariamente a autora deu ao seu texto foi a que lemos no manuscrito B, quer porque nele a autora manifestou a sua vontade de alterar o texto, quer porque nele ficou conservada uma lição que em A a autora alterou involuntariamente. A partir de 1973 e, sobretudo, a partir de 1976, Lúcia assistiu à publicação de todas as suas memórias, entregando aos respectivos responsáveis a responsabilidade de adequarem o texto aos seus objetivos. Consentiu, portanto, nas alterações a que os seus textos foram sujeitos e consentiu na publicação da terceira memória, segundo o texto do manuscrito A, visto que o manuscrito B não foi produzido com a intenção de servir para a publicação, mas apenas para conhecimento privado do Padre Gonçalves. O consentimento tácito é um dos critérios que a crítica textual aplica ao estabelecimento da vontade do autor. Assim, poder-se-á argumentar que o texto da edição da vice-postulação, publicado em vida da autora e com o seu consentimento, representa a sua última vontade. No entanto, o consentimento tácito a que os editores dão estatuto crítico é aquele que se manifesta na revisão de provas, quando o autor, encontrando alterações ao texto feitas pelo editor, não registra na prova o regresso à lição primitiva, nem propõe uma lição alternativa, acolhendo, portanto, tacitamente a intervenção do editor. Aqui, o consentimento do autor manifesta-se conscientemente em cada palavra do texto revisto, resultando da opção clara que lhe é dada de manter ou alterar a palavra que se lê nas provas. Só há manifestação de vontade autoral se houver revisão autoral do texto. No caso de Lúcia, não temos notícia de que ela tenha feito a revisão das provas, das memórias, limitando-se a entregar os manuscritos a quem os requerera e a autorizar a sua utilização para publicação. Portanto, a forma que o texto adquire não resulta de uma revisão autoral. A manifestação da vontade autoral, tal como a crítica textual a entende, faz-se apenas nos manuscritos entregues e não nos textos publicados. No universo contemporâneo da produção de textos, a publicação em papel, no formato de livro, por uma casa comercial ou por uma instituição que se encarregam da sua distribuição e divulgação, é normalmente considerada o ponto terminal do processo de produção do texto. No entanto, há muitos exemplos de que nem sempre assim é. São bem conhecidos os casos de autores que continuaram a modificar obras suas, mesmo depois de elas já terem sido publicadas, parcial ou integralmente. Alexandre Herculano, Camilo Castelo Branco, Essa de Queiroz, Fernando Pessoa, Raul Brandão, só para falar dos casos mais célebres e estudados. Isto significa, portanto, que a publicação em livro não representa só por si necessariamente a última vontade do autor e que o conceito de última vontade não está vinculado ao estatuto social de um determinado formato ou suporte. A última vontade do autor também não está vinculada à dimensão do receptor. Não é porque o texto foi recebido e conhecido por milhares de leitores numa determinada forma que o autor está impedido de, posteriormente, lhe dar uma forma diferente. Muito embora no nosso universo contemporâneo já não seja comum a produção de uma obra literária para divulgação restrita num determinado grupo de receptores, esse processo era habitual em tempos de circulação do livro manuscrito e não foi sequer completamente ultrapassado depois da invenção da imprensa. Entre 1513 e 1525, no Mosteiro de Jesus de Aveiro, uma dominicana escreveu a história da fundação do mosteiro e a vida da sua mais famosa habitante, a princesa Santa Joana, texto manuscrito e copiado num códice que nunca saiu dos muros do mosteiro, nem para ser impresso, nem para ser copiado. Era um texto de tipo memorialístico e hagiográfico, escrito para ser lido apenas pela pequena comunidade de religiosas. Evoco este exemplo porque o tive presente enquanto preparava a edição crítica das duas últimas memórias
escritas por Lúcia numa fase da sua vida muito diferente daquela em que escrevera as primeiras 4. Agora, no Carmelo de Coimbra, Lúcia encontrava-se no seio da comunidade aonde levara a sua última vocação. Estando entre as suas irmãs espirituais, foi-lhe pedido que recordasse a sua família carnal, isto é, o pai na quinta memória e a mãe na sexta. A história destes 2 textos começa em 1986, com o envio por Monsenhor Luciano Guerra, reitor do Santuário de Fátima, de um questionário com 315 perguntas sobre os mais diversos assuntos. Desta vez, e ao contrário do que sucedera mais de 40 anos antes, Lúcia não se apressa a corresponder ao pedido, arrumando o questionário no fundo de uma gaveta, como ela mesma diz, e alegando, na carta introdutória à quinta memória, falta de tempo para se lhe dedicar. Em 1988, o pedido de resposta é renovado e, finalmente, em fevereiro de 1989, o questionário sai da gaveta e é lido. A sua 16ª questão oferece o pretexto para o início da memória sobre o pai, mas, por enquanto, não mais do que isso. Só depois de escrita a quinta memória é que Lúcia se dispõe a responder ao questionário e nele encontra vários assuntos que transporá para a sexta memória. Isso significa que o questionário está no ponto inicial da gênese de ambas as memórias, de forma mais significativa da última, reunindo primeiras versões de alguns dos seus passos. Veja-se, por exemplo, se compararmos o que no questionário ela responde a perguntas acerca da produtividade da cova de Iria e o que sobre o mesmo assunto ela diz na sexta memória, estão destacados com cores iguais em ambas as colunas, é fácil de vermos que ela tinha o questionário sob os olhos quando estava a escrever a sexta memória e foi aproveitando texto que já tinha escrito do questionário para a sexta memória. Um outro exemplo bastante interessante é aquele em que ela conta o primeiro encontro que teve com o Bispo Dom José, ao qual foi levada por uma senhora chamada Dona Gilda e que a levou, digamos que, em circunstâncias que nós não sabemos muito bem se o encontro no confessionário com o Dom José foi fortuito ou não foi fortuito. No questionário ela conta que a Dona Gilda lhe perguntou se queria ir com ela no dia seguinte assistir à Santa Missa, que celebrava o Sr. Bispo na Sé, às 9 da manhã. Ela disse que sim. Perguntou-lhe se queria confessar-se antes da missa. Ela respondeu que sim. E perguntou-lhe se queria confessar-se com o Sr. Bispo. Ela respondeu que não, que se confessava com qualquer outro padre que por ali estivesse. Diz isto no questionário e na sexta memória diz alguma coisa muito parecida, mas ligeiramente diferente. Perguntou-lhe se queria ir no dia seguinte com ela assistir à missa na Sé, que celebrava aí o Sr. Bispo às 9 horas, disse-lhe que sim. Se queria confessar-se antes para comungar da mão do Sr. Bispo nessa missa, disse-lhe que sim. Se queria confessar-se com o Sr. Bispo, respondia dizendo que não, porque tinha vergonha, agora ficamos a saber a razão, era porque tinha vergonha, que se confessava com qualquer outro sacerdote que por ali estivesse. Depois ela acaba por se confessar com o Bispo, simplesmente porque entra num confessionário onde está um sacerdote a confessar e ela não sabe que é o Bispo, mas é, e portanto aquilo acaba por acontecer mesmo sem ela querer. A seguir, quando ela regressou do confessionário, percebeu então que era o bispo que estava no confessionário e diz ela no questionário, admirada, perguntei, então o senhor padre que ele estava a confessar era o senhor bispo? E a senhora respondeu sorrindo, era sim, e admirei-me porque a menina tinha dito que não queria confessar-se ao senhor bispo. E ela responde, é porque eu não sabia que era ele. Já na sexta memória, quando volta
ficou admirada, quando ela fica admirada por ver sair o bispo do confessionário, volta-se para a senhora Dona Gilda e pergunta: então ele era o senhor bispo? Era sim, respondeu. E então, não gostou? Gostei sim, respondi. E dirigimos para os bancos da frente. Portanto, enquanto ficamos na dúvida se a Dona Gilda fez isto propositadamente ou se não fez propositadamente. No questionário, que deve ter sido mantido à vista quando Lúcia escrevia na Sexta Memória, a descrição da produção agrícola da Cova da Iria tem uma coincidência textual tal que supõe transporte de texto de um suporte para outro. Já no episódio de Lúcia com Dom José no confessionário, assistimos a um processo um pouco diferente. Também aqui o texto do questionário é mantido à vista e dele são transferidos segmentos de texto, mas há variantes que desenham um quadro ligeiramente diferente. Enquanto no questionário a confissão de Lúcia ao bispo parece resultar de circunstâncias fortuitas e inesperadas, já na memória ficamos com a impressão de que Dona Gilda arquitetou intencionalmente a situação. Qual foi a verdade? Não sabemos. E talvez esta dualidade narrativa exprima precisamente as dúvidas da própria Lúcia. O que importa, porém, sublinhar é a importância do questionário como testemunho da gênese das memórias e como complemento à sua leitura, e o facto de este texto, até agora inédito, ser pela primeira vez editado e publicado como apêndice à edição crítica. Quando foi iniciado o trabalho que conduziria à edição, o arquivo do Santuário de Fátima tinha na sua posse apenas uma fotocópia dos manuscritos autógrafos da Quinta e da Sexta Memória. Foi a partir dessas fotocópias que fiz uma primeira transcrição dos textos, na expectativa de poder mais tarde revê-la em face dos manuscritos originais, guardados no convento das Carmelitas de Coimbra, desde a data da sua produção. Impunha-se a descrição material destes testemunhos e a confirmação de leituras. O santuário fez todas as diligências necessárias para trazer para Fátima os manuscritos, o que só veio a obter em 21 de setembro de 2015. Trata-se de um livro artesanalmente encadernado, com 191 folhas, onde Lúcia copiou sequencialmente a Quinta Memória, o Questionário e a Sexta Memória, consagrando, portanto, a familiaridade entre estes três textos e evidenciando a ordem cronológica pela qual foram escritos, com exceção, é claro, da 16ª questão, que serviu de motor à Quinta Memória. Porém, rapidamente se constatou que o manuscrito da Quinta Memória recebido em Fátima não era o mesmo que tinha sido fotocopiado e entregue a Monsenhor Luciano Guerra. A paginação era desde logo diferente e havia numerosas variantes no texto que supunham que o manuscrito recebido era posterior ao das fotocópias, visto que as corrigia em alguns pontos. Tornava-se claro que existiam dois manuscritos da Quinta Memória. Aquele a que eu chamo Alfa, de que o santuário possuía uma fotocópia, a que chamo A, e que tinha sido usado pelo Padre Condor para a sua edição, e aquele, B, que o Carmelo de Coimbra enviou para Fátima em 2015. Feitas diligências para saber do original do manuscrito fotocopiado, não foi possível obter nenhuma informação sobre o seu paradeiro, desconhecido também entre as Carmelitas de Coimbra. A fotocópia A tornou-se, assim, ela própria, um testemunho insubstituível, visto não haver forma melhor de aceder ao texto do manuscrito desaparecido. Sublinhe-se, portanto, outra novidade desta edição. O texto da Quinta Memória, dado a ler na edição crítica, estava também ele, até agora, inédito, visto que a edição da vice-postulação fora feita a partir da fotocópia do manuscrito desaparecido. Podemos ver no final do texto, valendo por todas as outras diferenças, a fotocópia que vê em cima com o encerramento do texto e a assinatura pela mão de Lúcia e embaixo o correspondente no manuscrito B, embora o que lá está, o conteúdo seja rigorosamente o mesmo, incluindo a data,
as diferenças mostram claramente que foram feitos em alturas diferentes, portanto que foram 2 manuscritos diferentes. Quanto à sexta memória, reservava-nos também uma surpresa. A fotocópia que o santuário possuía fora, sem dúvida, tirada do livro a que chamei Testemunho B, mas constituíam exceção 3 folhas. Portanto, foi feita uma fotocópia da sexta memória que estava neste livro que aqui veem, que contém a quinta e a sexta memória. No entanto, havia diferenças em 3 folhas. 3 folhas, as paginadas 89, 90, 90A, 90B e 93, 94, continham parte da história de vários dos familiares de Lúcia e apresentavam variantes, algumas de grande dimensão e que alteravam mesmo a factualidade da narrativa. Tal como sucedera com os originais das fotocópias de quinta memória, também das 3 folhas fotocopiadas, não restava notícia. Assim, para a sexta memória, contamos com o testemunho do manuscrito B, copiado no mesmo suporte que contém o testemunho B da quinta memória e que inclui 3 folhas que não são as originais. São, sim, folhas de substituição, coladas no dorso do livro, no lugar de onde foram eliminadas as 3 folhas originais. Portanto, foram cortadas 3 folhas ao livro, foram escritas 3 novas folhas, que depois foram cuidadosamente coladas no dorso, no sítio onde estavam as anteriores. Dessas folhas que foram cortadas, não desapareceram, a Lúcia deitou-as fora, provavelmente, delas resta, no entanto, a fotocópia a que eu chamo B1, ou seja, a fotocópia das 3 folhas que desapareceram e que foi entregue a Monsenhor Luciano Guerra, o qual, por sua vez, as facultou ao Padre Condor para a preparação da edição da vice-postulação. Desta vez, porém, o conteúdo das 3 folhas substitutas chegou à leitura do grande público. O Padre Condor, ele próprio, pode ter motivado a substituição. As variantes mais significativas que elas apresentam têm a ver com informação factual relativa às licenciaturas dos 2 sobrinhos de Lúcia e com um episódio protagonizado por uma outra sobrinha que acolheu uma família de refugiados da antiga Jugoslávia. Conserva-se entre a guarda e a contraguarda do livro uma folha de provas tipográficas que continha a versão primitiva e errónea das licenciaturas, corrigida a caneta vermelha. É possível que em Fátima, no decurso de contactos com familiares da vidente, os erros factuais tenham sido detectados e que tenha sido enviada à Lúcia uma prova com a sugestão de correção. Sugestão a que ela correspondeu, reescrevendo as 3 folhas e eliminando as primitivas. O livro contém atualmente a cópia autógrafa das 2 últimas memórias, o livro que contém atualmente a cópia autógrafa das 2 últimas memórias e do questionário constitui, portanto, o testemunho mais recente dos textos a que dá suporte e foi nele que pela última vez se manifestou a vontade da autora. No caso da quinta memória, este testemunho contém um texto variante do que se encontra publicado na edição da vice-postulação, o que significa que o facto de o texto se encontrar já publicado e dado a ler a milhares de leitores não impediu Lúcia de o alterar. Tal como eu disse atrás, a vontade do autor não está vinculada à dimensão do receptor. É um critério estritamente cronológico e indiferente aos meios pelos quais o texto possa ter sido anteriormente dado a ler. A questão que se perfila no caso das últimas memórias, e especialmente no caso da quinta, é sabermos para quem reescreveu Lúcia o texto. A análise material do livro revela a preocupação com a produção de um objeto destinado a ser utilizado e lido, e não apenas guardado.
O cuidado posto na sua confecção não pode deixar de evocar os manuscritos medievais, no sentido em que é planeado e executado cuidadosamente com um código bibliográfico destinado à leitura e à fruição estética e não apenas como um original de imprensa. O suporte é preparado com o traçado, a esferográfica de uma margem à esquerda e a lápis de uma linha suplementar na margem de pé. Os títulos, quando ocupam a margem de cabeça, também se inscrevem numa linha suplementar traçada a lápis. Apesar de dispor de esferográficas, Lúcia transcreve o texto com caneta de tinta permanente, o que, no início dos anos 90, não pode deixar de ser considerado uma forma de conferir monumentalidade ao livro produzido. Preocupa-se em desenhar tipos de letra distintivos, ensaiando um tipo de letra caligráfica para títulos ou elementos textuais que pretende distinguir. Encontra mesmo uma solução para a ilustração do seu livro, recorrendo à colagem de postais. As páginas onde se encontram estas ilustrações são as 2 páginas de abertura de cada uma das memórias e foram cuidadosamente planeadas para acolherem harmoniosamente um postal e um poema. É assim na quinta memória, como veem, e depois também, exatamente da mesma forma, na sexta memória. Este é, portanto, um livro manualmente fabricado para ser lido e para ser visto ou contemplado, tal como os manuscritos iluminados. Para que público? Naturalmente, para a família espiritual da autora, à qual legou o livro. Tal como o Códice Aveirense, que atrás evoquei, que contém os textos sobre as primitivas habitantes do Mosteiro de Jesus, produzido para ser lido apenas entre as suas sucessoras, também o livro de Lúcia parece ter sido cuidadosamente preparado para constituir um objeto de leitura comunitária. No que acabo de expor acerca do processo de produção das 2 últimas memórias, fica já evidente que não podemos dizer desta Lúcia do final do século que não corresponde à figura do autor, tal como intelectualmente a consideramos. Lúcia continua a escrever respondendo a solicitações externas, e o assunto das suas obras continua a ser determinado por essas solicitações. Mas agora está perfeitamente consciente do seu estatuto autoral. Ao contrário do que fizera 40 anos antes, desta vez mostra-se ciosa da posse dos seus manuscritos, entregando a Monsenhor Luciano Guerra apenas fotocópias, apesar do empenho que ele manifestou na obtenção dos originais, documentado numa carta de 16 de março de 1989. Dizia ele: peço licença para um pedido. Era-se nos oferecia também o original da sua quinta memória. Diz-me com efeito o reverendo Dr. Cristino, responsável pela edição dos documentos em preparação, que a última verdade de um documento só se pode conhecer pelo original, quer porque as fotocópias podem ser retocadas, quer porque com o tempo a tinta da fotocópia desaparece aqui e além. Será possível fazer-nos essa oferta? A resposta foi não. Como consta de uma nota assinada em 4 de abril, seguindo pelo requerente do manuscrito. Nota: estive com a irmã Lúcia a 17 de março de 89 e disse-lhe que não publicaria esta memória sem a consultar. Não consegui que me desse o original, porque respondeu que esta memória é o princípio das respostas do meu questionário, que começou a escrever num caderno, o qual gostava que contivesse a totalidade das respostas. Não só Lúcia se mostra perfeitamente consciente da tutela que exerce sobre a sua escrita, como toma decisões sobre ela, reservando-se o direito de posse do original e definindo a organicidade da sua obra, nomeadamente a articulação entre o questionário e os textos a que ele deu origem, expressa na partilha de um suporte comum. 4 anos depois, Monsenhor Luciano Guerra volta a tentar a obtenção dos manuscritos, mas, mais uma vez, defronta-se com a nova consciência autoral de Lúcia. Hoje, 5 de 5 de 93, estive com a irmã Lúcia no Carmelo de Coimbra. Uma vez mais, a irmã me explicou que só me entregava a fotocópia das respostas ao meu questionário, por ser este o parecer dos seus superiores, pois, sendo ela a autora, devia ficar com o original.
Fiquei de falar com o novo provincial, a ver se ele concordará em que a irmã deixe, antes de morrer, expressa a vontade de que os documentos referentes a Fátima sejam entregues ao santuário. A irmã Lúcia disse-me que já terminou a memória que lhe pedia acerca de sua mãe e que me entregará brevemente em fotocópia, naturalmente. E assim, em julho, a sexta memória é recebida em Fátima, de novo apenas em fotocópia. Envio a vossa reverência a fotocópia do que a seu pedido escrevi acerca de minha mãe. É o que de momento pude recordar e com a esperança de que venha a ser para a glória de Deus e de Nossa Senhora. Dado que em setembro de 2015 os referidos originais estavam ainda no Carmelo de Coimbra e que vieram para Fátima apenas a título de depósito, é fácil de concluir que Monsenhor Luciano Guerra também não alcançou êxito na sua derradeira tentativa de os obter por disposição testamentária, o que expressa a firme determinação da autora de os deixar às suas irmãs carmelitas, para quem preparou cuidadosamente o livro que os contém. É certamente significativo que os 3 textos deste ciclo, a quinta memória, o questionário e a sexta memória, estejam, cada um deles, assinado pela autora, ao contrário do que sucede com os do ciclo anterior, que nunca assinou. Lúcia tem agora consciência do selo de autenticidade que a sua mão confere ao que escreve, e quando elimina manuscritos que continham versões do texto que não são as definitivas, como a o primitivo manuscrito da quinta memória e as 3 folhas substituídas da sexta, faz uma clara afirmação da sua vontade autoral a respeito daqueles textos, ainda que um deles se encontrasse já divulgado pela imprensa. Que esta última vontade se tenha manifestado, no caso da quinta memória, apenas para uso de da sexta memória, apenas para uso de uma comunidade restrita de leitoras, não lhe retira o estatuto cronológico que a crítica textual lhe atribui. O mesmo se aplica aos testemunhos da terceira memória, dos quais é o que foi copiado para um único leitor que representa a última vontade da autora. Além da edição do questionário e de uma leitura das memórias na última forma que a autora lhes deu, esta edição crítica oferece ainda uma leitura conservadora da escrita de Lúcia, das suas características linguísticas e gráficas, importantes sobretudo quando ela deixa registados no papel traços de língua e de grafia não padronizados. Oferece-se assim material de estudo a linguistas, a historiadores da cultura, a sociólogos, a estudiosos do fenómeno de Fátima e a estudiosos de fenómenos de contacto entre os diferentes universos culturais e quaisquer outros que possam interessar-se pelas memórias da irmã Lúcia. Muito obrigada. Não poderíamos encontrar momento mais oportuno para apresentar a edição crítica dos 6 escritos da irmã Lúcia, que ficaram conhecidos com o título de Memórias da irmã Lúcia, do que um congresso como este, que reúne mariólogos, estudiosos e investigadores de todo o mundo. Na abertura deste congresso, referi que a missão do Santuário de Fátima, segundo os seus estatutos, passa também, e cito, por preservar as fontes da mensagem de Fátima e promover o seu conhecimento e divulgação através dos estudos apropriados. Fim de citação. A preocupação, não apenas por preservar, mas igualmente por disponibilizar as fontes da história de Fátima aos investigadores, estudiosos e interessados, foi ontem já suficientemente sublinhada pelo Padre Doutor Cristino. A publicação da documentação crítica de Fátima, com a edição com caráter científico dos documentos relacionados com os acontecimentos da Cova da Iria, das aparições ao seu reconhecimento oficial como dignas de crédito em 1930, foi um primeiro e fundamental passo no sentido de tornar acessível um vasto e importantíssimo corpo documental. Faltava, porém, uma edição crítica das memórias, documento fundamental para o estudo de Fátima
e da sua mensagem. Os dois mais jovens videntes, o Francisco e a Jacinta, desapareceram muito cedo, ficando a Lúcia como a única testemunha daquilo que tinham visto e ouvido, daquilo que tinham experimentado. O seu testemunho torna-se, por isso, fundamental e justifica a enorme atenção que suscitaram sempre os seus escritos, nomeadamente as memórias, que conheceram um êxito notável e estão publicadas em 19 línguas. As memórias foram um dos mais eficazes instrumentos da divulgação dos acontecimentos e da mensagem de Fátima. Concluída a publicação da documentação crítica de Fátima, o Santuário solicitou à mesma comissão científica que preparasse uma edição crítica das memórias, o que fez, confiando a tarefa à professora doutora Cristina Sobral. A obra, depois da apresentação do Dr. Marco Daniel Duarte, diretor do Serviço de Estudos e Difusão do Santuário de Fátima, conta com a introdução da curadora, a que se segue a edição crítica das 6 memórias e o apêndice, com o questionário a que se fez referência na conferência anterior. Pretende-se que esta seja, a partir de agora, a referência não apenas para os estudiosos que se ocupam de Fátima, mas igualmente a referência para as futuras edições de divulgação das memórias da Irmã Lúcia. Na pessoa da Irmã Ângela de Fátima Coelho, quero agradecer a apostolação da causa de canonização dos beatos Francisco e Jacinta Marto, que sempre teve a seu cuidado a publicação das memórias, a abertura e a disponibilidade que tornaram possível a publicação desta edição crítica. Quero também agradecer à doutora Cristina Sobral e felicitá-la por este meticuloso trabalho, marcado pelo rigor e pela competência que nos honramos agora de apresentar. Esperamos que esta edição crítica seja frutuosa. Obrigado.